Salmo 142, versículo 7. É uma oração. E ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: tira a minha alma da prisão. Para quê? Para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Então, o salmista aqui, ele queria louvar a Deus como nós queremos, como você veio aqui nessa manhã, amém? Para louvar o Senhor. Só que ele aqui não estava conseguindo louvar. Como muitas vezes nós, às vezes também não estamos conseguindo louvar o Senhor. Talvez seja o teu caso. E qual é a situação dele? Por que ele não conseguia louvar ao Senhor de todo o coração e verdadeiramente? Porque a alma dele estava aprisionada. E nós estamos falando aqui do salmista Davi, do rei Davi. E quando a alma dele estava aprisionada, não era demônio. Ele não estava endemoniado, porque ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas por que então que a alma dele estava aprisionada? A alma dele estava aprisionada aqui pelos seus próprios sentimentos. E muitas vezes, não adianta a gente negar, mas muitas vezes a nossa alma fica também aprisionada pelos nossos próprios sentimentos. O que é isso? Uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, uma ira incontrolável, que faz a gente falar o que não deve, ou uma simples amargura, que na verdade parece ser simples, mas a Bíblia diz que ela brotando, ela faz o quê? Ela contamina, ou seja, ela faz um estrago. E isso impede, irmãos, a gente de louvar a Deus. Isso impede você de louvar a Deus. Isso estava impedindo Davi de louvar. E olha que ele é especialista em louvor. Porque o salmo é louvores. São cânticos. E para ele chegar ao ponto de pedir: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, é porque ele, sendo um ministro de louvor, não estava conseguindo o quê? Louvar. Porque tinha algo atrapalhando. Por isso ele fez essa oração: tira minha alma, me ajuda. Tira minha alma da prisão, porque os sentimentos aprisionam, a mágoa aprisiona. Nós já aprendemos isso, que a pessoa, quando ela está magoada, ela acha que está fazendo mal para o outro, e fala, né? E aponta. E a pessoa acha que está fazendo mal para o outro, mas na verdade, você já deve ter ouvido falar que guardar mágoa no coração é como tomar um copo do quê? De veneno, e prejudica a si mesmo, a si próprio. Então, os nossos sentimentos ruins nos atrapalham. É preciso se livrarmos. E todos nós aqui estamos sujeitos. Eu não sou diferente, não. Eu também fico triste. Eu também fico chateado, porque nós somos, ninguém que roubou, nós somos seres humanos. Só que nós temos que nos livrar. Não podemos deixar isso tomar conta, porque se tomar conta, a gente não vai conseguir louvar. E não só louvar, mas viver a nossa vida. Amém? Então, o que eu estou falando aqui não é algo que acontece de vez em quando, ou que pode nos atrapalhar. Não nos atrapalha? Sim. Cada um de nós aqui talvez um dia já se viu amargurado, num dia que você não conseguiu nem orar. Com quem já aconteceu isso? Que você teve que vencer aquele sentimento, aquela raiva, aquela tristeza. Quando você venceu, quando você calou aquilo dentro de você, aí você se acalmou, aí você conseguiu dobrar o teu joelho, aí você orou. Está entendendo? Não deixa os sentimentos aprisionar. Essa é a pior prisão que existe.
É a prisão dos próprios sentimentos. É quando eu guardo, é quando eu me conformo, é quando eu digo que eu tenho razão de estar assim, e aquilo vai crescendo. Aí a gente não consegue orar, não consegue louvar, e quando louva, é como Jesus disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E é prejudicial, irmãos, prejudicial para a saúde, prejudicial para a vida espiritual, é prejudicial para tudo. Por isso nós estamos aqui nessa manhã pedindo: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser o quê? A tua morada. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Quem deixa essa palavra entrar? Não é o que a Bíblia, não é o que a música está dizendo? Pai, eu abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção. Não abre a porta do teu coração, não fecha a porta. E fala para ele: Jesus, eis-me aqui. Me ajuda a tirar uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, uma amargura, seja o que for, seja pequeno. Ah, mas é coisinha pequena, pastor. Mas a Bíblia diz que são as raposinhas que fazem o quê? Estrago na vinha. É aquilo que eu acho que é normal, e que não tem nada demais. Eu brigar, eu ficar chateado, eu ficar magoado. Só que o que eu não me livro agora, ainda que seja pequeno, ele vai o quê? Crescendo. Vai crescendo. Até virar ódio. E o pior de tudo é o ódio. Porque o ódio leva a doenças graves, a doenças terminais. A pessoa chega a ficar no estágio onde muitas pessoas, o médico chega a ponto de dizer: não tem mais cura. Já foi comprovado pela ciência que muitas pessoas, não todas, mas a maioria que estava com câncer terminal no hospital, alimentava um sentimento ruim, e principalmente o ódio. Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma pessoa que tinha sido desenganada pela medicina com câncer no hospital. O médico já havia chamado a família, falou: olha, não tem mais cura. Deu datas, deu dias para aquela pessoa só estar ainda vivendo. Até que aquela pessoa que estava com aquele diagnóstico chamou os familiares, porque queria abrir o coração por algo que tinha guardado há muito tempo. E os familiares chegaram no hospital, e aquela pessoa não tem bem debilitada. E aí abriu o coração, pôs para fora todas as suas chateações, suas mágoas, seus ressentimentos, seu ódio, pediu perdão e pôs para fora. E aí naquela noite, aquela pessoa, depois disso, dormiu, não estava dormindo. No outro dia, o médico foi fazer os procedimentos, foi fazer exame, e aquela pessoa estava diferente. O semblante diferente, a fisionomia diferente. E quando o médico fez o exame, para surpresa dos médicos, aquela pessoa havia sido curada milagrosamente. E nenhum pastor naquela noite tinha ido lá orar. E aí o médico e a própria medicina ficou sabendo depois que aquela pessoa pôs para fora, pediu perdão, se livrou de todas as mágoas. E aquela pessoa no exame saiu que ela estava curada. Alguém que havia sido desenganado, o médico no dia seguinte falou: você não tem mais nada, não tem câncer nenhum mais. Quem crê nisso, diga amém. Isso é um testemunho real. E aí, aquela pessoa estava curada, porque a raiz daquela doença havia sido o quê? Tirada. Naquele caso era o ódio. Não deixa o ódio tomar conta. O ódio levou Caim a fazer o quê? Matar o seu próprio irmão. Por isso, lá na carta de Judas diz, ai daqueles que entram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho do ódio e da vingança. E a gente tem que se livrar disso. Ah, mas eu tenho razão. Agora não é hora de pensar nisso. Quem tem razão? O mais importante não é você ganhar.
a briga, entre aspas. Mais importante não é você provar que você tem razão. Mais importante é você ficar livre desse sentimento ruim. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O mais importante agora é ficar livre. Não importa quem está certo, quem está errado. Não importa quem causou, quem fez o problema. O importante é ficar livre da prisão. E essa prisão, o salmista que disse: para que eu louve o teu nome. Só que essa prisão não só impedia ele de louvar, mas também essa prisão impede a gente de tanta coisa. Amém? Impede a gente de tanta coisa. Então se livre hoje de todo e qualquer sentimento, ainda que seja pequenininho, ainda que você diz, está só fazendo cócega, mas eu não aceito, não vou permitir nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum ódio, principalmente. E se você não está conseguindo, seja humilde como o Davi. Ele pediu: Senhor, tira de mim, me ajuda. Aí então, olha só, voltando para o versículo 7, ele diz então: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então, quando a alma ela é liberta da prisão dos sentimentos ruins, o que acontece? Primeira coisa, a pessoa consegue louvar. Aí o céu se abre. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O céu se abre. Porque na vida de uma pessoa que tem um sentimento ruim, todos os dias são nublados. Mas na vida daquele que guarda um sentimento ruim, todo dia está nublado. Aí a pessoa fica reclamando da vida, murmurando, vive falando mal da vida dos outros. É aquela pessoa, ó dia, ó dor, ó azar. Irmão, isso é terrível. Eu já fui assim. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu já fui assim. Isso é péssimo. Eu já fui assim a ponto de chegar e não suportar nem eu mesmo. Eu não vou nem perguntar aqui quem já foi, para ninguém ficar constrangido. Eu me constranjo agora. Eu já fui assim. A ponto de eu chegar e falar: estou ficando insuportável. Eu preciso mudar. Por quê? Porque todo dia fica nublado. A gente reclama de tudo. Nada está bom. Mas por quê? Porque tem uma prisão. E não é o diabo, é os próprios sentimentos. Então ele tem que se livrar disso. E quando nos livramos, aí a gente volta a louvar o Senhor. Porque o céu se abre. Todo dia fica bonito. Amém, irmãos? Se acorda bem, cumprimenta as pessoas, bom dia, boa tarde, seja quem for. Você cumprimenta, você está feliz. Porque o céu se abre, todos os dias ficam lindos. Então, ele disse para que eu louve o teu nome. Então, quando a gente se livra dessa prisão, a gente volta a louvar o Senhor. E aí ele diz aí, confere aí na tua Bíblia. Ele diz: tira minha alma da prisão, primeiro, para que eu louve o teu nome. Segundo, o que vai acontecer? Os justos me rodearão. Por que ele disse isso, irmãos? Porque na prisão do sentimento dele, de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa, de reclamação, as pessoas estavam fazendo o quê? Se afastando. Porque, irmãos, ninguém aguenta ficar próximo de uma alma ranzinza, uma alma que só reclama. Então ele diz: os justos me rodearão. Por quê? Porque as pessoas aqui, irmãos, estavam se afastando dele, Davi, por causa do seu sentimento ruim. Não é porque ninguém gostava dele, porque é assim que acontece. Quando a gente está nessa situação, a gente acha que ninguém gosta da gente, que as pessoas querem o nosso mal, por isso as pessoas estão se afastando da gente. Não, mas não é isso. Não é isso. É porque esse sentimento ruim impede as pessoas de se aproximar de nós, porque ninguém aguenta, irmãos, ficar perto da gente que reclama, que murmura, que sempre tem uma palavra negativa, sempre está falando mal de alguém. As pessoas fogem. Eu sei que isso já aconteceu comigo quando eu estava nessa situação. E aí não adianta a gente ficar falando: ninguém gosta de mim,
As pessoas querem o meu mal. Não, eu caí em si e entendi. Não é eu, é os meus sentimentos. É o meu modo negativo. Está afastando as pessoas. Talvez esteja acontecendo agora com você ou talvez comigo. Mas a culpa não é Deus. A culpa não são as pessoas. Não são as pessoas. Mas é esse clima, essa prisão que às vezes nos envolve. E que envolveu Davi e que estava fazendo todo mundo se afastar. E a gente acha que ninguém gosta da gente. Não é isso não. É por causa desse ambiente tenebroso que às vezes se envolve quando há esse sentimento ruim. Então, uma vez se libertando, se livrando, o céu se abre, tudo fica bonito. Como diz uma música que o pessoal canta, tudo fica colorido. Uma música que gosta, tudo fica colorido. E aí as pessoas voltam o quê? A nos rodear. Por isso ele diz, nós vamos terminar aqui para a gente finalizar. Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Aí o que vai acontecer? Os justos me rodearão. Porque talvez que os justos deixaram de nos rodear. Porque talvez que as pessoas deixaram de querer estar perto da gente. Tem alguma coisa errada. E é conosco, não é com as pessoas. É igual uma vez, há muitos anos atrás, daqui, eu falei assim para a pessoa, o irmão, eu falei, irmão, quer dizer que está todo mundo errado, só você está certo? Dentro de uma situação parecida como essa. E ele disse, só eu estou certo. Você veja que cegou, o sentimento ruim cegou ele. Eu quis ali ser usado por Deus para abrir os olhos dele, que ele tinha que mudar, né? E que aí os justos voltariam a rodear. Mas ele não entendeu, ele não quis. O orgulho não deixou, não. Eu estou certo, está tudo errado. Falei assim? Não é. Falei, então não posso fazer nada, nem Deus pode fazer. Porque Deus só pode fazer quando a gente se quebranta. Quando a gente reconhece, Senhor, eu preciso de ajuda. Tira minha alma da prisão. Me ajuda, me livra desse sentimento ruim que leva a tantas outras coisas ruins, que leva à destruição de famílias, à separação de famílias, separação de casamento, que leva empresas a terminar a sociedade, a tanta coisa. E na igreja não é diferente. Leva irmãos a ficar um contra o outro. Leva um irmão dentro da mesma casa aqui de oração, na igreja, a não falar com outro irmão. Isso vai crescendo, isso vai tirando de nós aquele brilho. Eu sei que eu já passei por isso, mas Deus nos dá essa palavra, Deus está te dando essa palavra. Quem recebe aí, diga amém. E se você se livrar desse sentimento ruim, como o dia está bonito hoje, você vai sair daqui feliz. Você vai ver que o céu vai se abrir para você. Você vai ver que tudo vai ser diferente. Você vai começar a ver coisas que você não estava vendo. Por quê? Porque a mágoa não estava deixando. O ressentimento estava deixando. Você vai começar a falar, nossa, como é que eu vi isso e não percebi? Como é que eu ouvi isso e não entendi? Porque o sentimento ruim não deixa a gente ver, não deixa a gente sentir nada de bom, não deixa a gente entender nada, porque fica tudo nublado. Mas eu creio que nessa manhã, toda nuvem negra, tudo que está nublado está se afastando já. Quem crê nisso, diga amém. Teu coração está começando a se alegrar, está se livrando já de todo o sentimento ruim.